Esse culto de hoje é o primeiro de uma série, baseado em João 8,32, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E através da apostila que está aí na tua mão, hoje nós vamos falar sobre o quê? Quem sabe? O que está escrito aí? Primeiro dia, qual que é? Primeiro dia, 5. Nós vamos falar sobre maldição hereditária, não é isso? Maldição hereditária na gravidez. Como pode ser isso? Maldição hereditária na gravidez. Uma criança pode ser afetada sendo gerada no útero da mãe? Como é que pode ser isso? Que maldição é essa? Né? O que é hereditariedade? E nós vamos também no final projetar para vocês, como eu prometi, alguns símbolos. Vamos começar leve, começar a pegar bem leve. Eu trouxe aí 11 imagens que você conhece muito bem, está aí na mídia, e nessas imagens existem mensagens subliminares. O que é mensagem subliminar? É mensagem oculta, mensagem que fica atrás daquilo que nós estamos enxergando. Por trás tem um recado, muitas vezes do inimigo, para nós e para as nossas crianças, amém? Então eu quero te convidar a se colocar de pé, para que nós possamos ler. A campanha é baseada em João 8,32. Nós não precisamos ler João 8,32, porque nós já conhecemos, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Eu quero ler primeiro Gênesis capítulo 9, versículo 20. Gênesis, comecinho aí da Bíblia. Gênesis capítulo 9, versículo 20 em diante. Queria, em reverência à palavra do Senhor, que você se mantivesse de pé. Você que está nos assistindo pela internet, se você puder, abra a tua Bíblia e acompanhe também. Se você não puder, então acompanhe como nós vamos ler a partir de agora. Gênesis 9, a partir do 20. Começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. E Cão, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa e puseram-na sobre os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, tendo os rostos virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Despertando Noé do seu vinho, soube o que seu filho mais novo lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, escravo de escravo seja para seus irmãos. Disse mais: bendito seja o Senhor Deus de Sem, seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. A tua palavra foi lida, Senhor, nesse lugar, e como servo fraco e falho que eu sou, clamo para que o Senhor possa me alcançar com a tua misericórdia, que o Senhor possa me capacitar, para que eu possa transmitir para a tua igreja exatamente o que o Senhor colocou ao meu coração. E que no final, o teu nome, querido Jesus, somente o teu nome, tenha sido exaltado ainda mais aqui na terra. Se você crê, diga amém, Jesus. Podem se assentar, queridos. Maldição hereditária. Maldição é o contrário de bênção, né? Bênção é tudo aquilo de bom que Deus tem para a gente. Maldição é tudo aquilo de mal que o inimigo tem para a gente. O inimigo só pode agir se houver uma legalidade. Diga legalidade. Legalidade. Essa legalidade somos nós que damos. Nós permitimos. Nós criamos, geramos esta legalidade. E o inimigo, ele só pode agir se esta legalidade estiver ativa. Para que houvesse uma maldição hereditária, para que a hereditariedade acontecesse, e para quem não sabe, a maldição hereditária, ela vai passando por de pai para filho, para neto, bisneto, ela chega até 7 gerações.
vai passando, não é? Essa maldição precisa ser quebrada. E a legalidade da maldição hereditária, ela começou aqui nesse texto que a gente leu. Noé acabou de sair da arca, acabou o dilúvio, ele começou toda uma plantação, começou a renovar o mundo. Nessa plantação, ele plantou uma vinha. Vinha é a plantação do quê? Uva, não é? Começou a plantação de uva. Da uva, ele fez um vinho e tomou demais o vinho. Bebeu o vinho lá, encheu a cara e se descontrolou. Havia uma possessão demoníaca aí. Há um espírito maligno que se aposta da pessoa quando a pessoa se embriaga. Aí alguns ficam corajosos, outros ficam brincalhando demais, outros começam a dar show, dar carnaval. Noé arrancou a roupa e ficou pelado. Não é isso que está dizendo aí? Ele ficou nu. Ele tinha 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. Sem era o primeiro filho, o filho mais velho. Cã, ou Cão, é o filho do meio. Jafé, o filho mais novo. Noé plantou uma vinha, bebeu demais do vinho que ele fez com a vinha, se embriagou e tirou a roupa. Tirou a roupa. Isso era uma falha terrível. O filho não podia, e não pode até hoje, os judeus mais tradicionais, ver o pai nu. E Noé gerou 3 filhos, né? Nós somos ascendentes ou descendentes de um desses 3, né? Nós somos a segunda chance, nós viemos de lá. Não dá para saber de quem, mas nós viemos de lá. O Sem gerou os semitas. Semitas são os judeus. O Cã, ou Cão, a palavra em hebraico Cã ou Cão significa quente ou tostado, né? Ou ainda numa tradução fala enegrecido, o Cã ou Cão lá, né? E o Jafé, ele gerou os egípcios, os ismaelitas, os mercadores, os comerciantes. E o Cão, ele gerou quem? Ele gerou um povo que habitou também o Egito, nasceu lá no Egito, depois foram para o norte da África, e esse povo é o povo da raça negra que o Cã gerou. E o filho dele mais velho, o filho de Cã, chamava, como é que está aí na Bíblia? Chamava o quê? Canaã. O engraçado, quem viu Noé nu e errou foi o Cã, não é? Está dizendo aí, um desses versículos fala aí, quem viu ele nu foi o Cã, o filho dele. Está aí no 22, né? E Cão, o pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, fez saber fora a seus 2 irmãos. Ele que viu. Foi ele que viu. Mas o que Noé fez? Noé lançou a primeira maldição hereditária da Bíblia. Olha aí. O que ele fez? Versículo 25 diz assim: maldito seja Canaã, escravo de escravos seja para seus irmãos. Olha aí. Essa maldição até hoje ainda perdura. Em alguns lugares, né, nós conhecemos a história da escravidão, inclusive o Brasil, né, na época da colonização, usou muita mão de obra escrava, e em alguns países ainda usa, né, a escravidão. Eles foram lá para o norte da África, povoaram toda a África e criou um povo robusto, um povo forte, de complexão muito mais forte do que outras raças. Esta maldição é uma maldição hereditária que vem perdurando sobre os povos da raça negra. E até hoje, em alguns lugares, povos da raça negra são tratados com preconceito, às vezes ganham salários menores, às vezes tem que habitar em lugares mais simples, né? Então, há um preconceito enorme. Esse dia passou na televisão um garoto, um jovem, né, que entrou no supermercado, eu vi agora, e ele estava com uma bolsa, e ele era um jovem honesto, ele foi lá para comprar, para pagar,
e ele pegou aqueles produtos, estava no caixa ali pagando, e chegaram os seguranças e prenderam ele, levaram para uma salinha, bateram nele. Quando foram ver na bolsa dele, não tinha nada, tinha uma marmita lá, e tinha um dinheiro para ele poder pagar a conta. Ele não tinha pego nada, mas é porque era um rapaz da raça negra, já achavam que ele era uma pessoa má. Então carrega-se esse peso, essa maldição até hoje. Tem esse peso aí. Essa legalidade aqui da Bíblia é que permite o inimigo lançar a maldição hereditária, que vai passando de pai para filho. Por quê? Porque Noé fez isso. Falou: maldito seja, não foi? Olha aí, vamos ler o versículo de novo aqui. Maldito, versículo 25 de Gênesis 9. Maldito seja Canaã, escravo de escravo seja para seus irmãos. E disse mais: bendito seja o Senhor Deus de Sem, seja-lhe Canaã por servo. E alargue Deus a Jafé, habite ele na tenda de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. O que ele fez? Lançou uma maldição em cima de toda a hereditariedade que viria após Canaã. Falou: vai ser servo dos outros. Criou-se uma legalidade aí para poder a maldição hereditária estar no meio do povo, e ela está até hoje. Quantas, não é só isso aqui, eu peguei isso como exemplo, vamos para outro exemplo aqui na Bíblia, para a gente saber como é que nasce uma maldição hereditária, e a pessoa carrega isso. Até hoje, pessoas são discriminadas pela cor da pele, e ela não fez nada. Nem os antepassados, talvez, lá esses antepassados aí, o Cã, né, o Cão, ele, por ver o pai nu, ele tinha que fechar os olhos e sair de costas, não podia ter visto. Mas agora, quantas gerações já se passaram? Quantas? Porque até hoje se carrega esse peso. Não tem família que uma pessoa bebe, e o filho daquela pessoa também bebe, o neto daquela pessoa também bebe. Não tem? Não tem doenças que eles falam que é genética, porque um pai é diabético, o filho tem que ser diabético, o neto é diabético, não sei o que, diabético, não diabético. A gente vai no médico e ele pergunta: mas na tua família alguém sofre do coração? Na tua família alguém tem problema de não sei o que, não sei o que lá? Há uma hereditariedade. Essa hereditariedade foi permitida por esta brecha aqui que Noé deu. Noé lançou isso, está na Bíblia. Então ele pode ficar jogando isso, né? Entende? De todo quanto é tipo. Pessoas desde de problemas mentais, desde problemas de financeiro, né? Tem pessoas que altos e baixos, não conseguem se afirmar, né? Casamentos, uma família que não dão certo. Tem isso, não tem? Casamento, um monte de gente, tudo separa. E tem uns que tem até uma data. Eu conheço um caso assim. É uma data. A pessoa tinha medo da tal, ele chamava até de maldição dos 3 anos, porque todos os casamentos da família, quando completava 3 anos, se desmanchavam. Há uma maldição hereditária, e essa hereditariedade, ela precisa de uma legalidade, não precisa de uma brecha, não é? Mas ela precisa ser ativada por um meio humano. A maldição hereditária, ela é ativada nas nossas vidas nesta fase que a gente está falando hoje, na vida intrauterina, no início da gravidez. No início. Tem um livro do apóstolo Géser Cardoso que fala sobre crianças precisam de libertação. Fala sobre isso. Se você puder, adquire esse livro. Você que está na internet, se localiza esse livro. Crianças precisam de libertação. E lá ele fala que uma porcentagem enorme, grande, acho que 80% ou 90%, dos problemas espirituais que nós vamos enfrentar na nossa vida toda, entra por uma legalidade, por uma brecha de hereditariedade liberada por nossos pais quando estávamos sendo gerados no útero das nossas mães, ali no útero. Quando o pai ou a mãe rejeita uma criança, não tem? Um casal talvez não programado, aquela, né, engravidou a moça lá, e aí
Primeira coisa que eles falam, quando geralmente a moça que vai dar a notícia, né, para o namorado lá, engravidei. O que normalmente o namorado fala? Se ele for convertido, ele fala misericórdia. Se ele não for convertido, o que ele fala? Um palavrão. Logo agora, meu Deus, não pode. Mas nós vamos fazer? E agora? O que nós vamos abortar? Como é que nós vamos? Vou fugir? E agora? E agora? Dependendo do que falar, às vezes até a própria mãe fala. Já teve casos assim, Deus trazer em revelação, de a mãe colocar a mão na barriga e falar: eu não quero esse filho. Eu não quero essa criança, eu não quero, não preciso dessa criança. Isso não é hora dessa criança vir, nem podia ter. Isso quando é um namorado, né? Está namorando e engravida. E depois, às vezes, de casado, estruturado. Às vezes é o segundo filho. Não podia ter esse segundo filho. Ou o terceiro não podia ter o terceiro. Isso entra um espírito de rejeição legalizado. Presta atenção, legalizado por essas palavras dos pais. Veja bem, o inimigo já tem na mão o trunfo da hereditariedade, não tem? Ele pode viajar nas gerações, não é? Que a Bíblia deu legalidade para ele. Mas ele só é ativado através da palavra de alguém que tenha uma autoridade espiritual sobre aquela criança. Qual autoridade maior que tem o pai e a mãe? Ninguém, só o pai e a mãe. Se o pai e a mãe rejeitam aquela criança, a criança nasce com um espírito de rejeição. Muitas vezes, ela vai ter problemas por resto da vida dela, através daquele espírito de rejeição que estava lá. Ficou lá dela. Então ela vai ter um monte de problemas, vai mudar o comportamento, ela vai ter diversos problemas de aprendizado. Está aí na apostila que você está levando. Ela vai ter um monte de problemas. Vai ter um monte de dificuldade para aprender, ela vai ter um monte de dificuldade para se firmar, ela vai ter um monte de dificuldade para entender até por que acontece aquelas coisas com ela. E ela cresce assim, e vai desde um espírito de agressividade, de desobediência, um espírito de homossexualismo. Rejeição traz homossexualismo, viu? Rejeição traz homossexualismo. Jesus ama os homossexuais, ama, é bom entender isso, e vou falar isso para entender, ficar bem claro. Jesus ama os homossexuais, mas a palavra de Deus diz que ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Jesus não ama o homossexualismo, ele não ama o homossexualismo, mas ama os homossexuais, não é? Agora, o homossexualismo entra com o espírito de rejeição. Um outro espírito de rejeição é quando os pais esperam uma criança de um sexo e nasce outro. A gente queria já ter uma menina, a gente queria um menino, vem outra menina, meu Deus, outra menina, mas eu queria menino, mais uma. Aí nome, qual nome? Escolhe você, põe qualquer nome, põe não sei o quê, põe Maria das Dores, Maria do Bom Parto, não é? Põe um nome assim, pronto. É tudo que o inimigo queria como legalidade para cuidar daquela criança, entre aspas, até aquela criança crescer. E vai agindo assim, vai agindo assim, vai agindo assim, vai agindo assim, vai agindo assim. Nós estamos nesse exemplo aqui de Noé, mas nós temos outros exemplos. No Novo Testamento, nós vamos também meditar aqui no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 43 ao 45. Mateus 12, 43 até o 45. Mateus 12, 43 ao 45 está assim na minha tradução. Mateus 12, 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares estéreis buscando repouso, mas não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e em ordem. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, que entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má.
Então, olha, está escrito aqui: quando o espírito imundo sai do homem, quando ele sai do homem, se ele teve legalidade, o espírito de rejeição entrou naquela criança no útero da mãe, se aquela criança não se converter durante a vida, mesmo ela sendo adulta, aquele espírito vai acompanhar ela até a morte, até ela morrer. E ele não é um espírito hereditário. Ele não trouxe para aquela, primeiro criança, depois homem ou mulher, um monte de problemas ao fim da vida. Se ele é hereditário, quando aquela pessoa morre, o que ele faz? Ele vai procurar mais alguém da família, alguém que está grávida lá, e vai pegar outra pessoa da família. Então ele espera o próximo ser gerado. Às vezes ele sai do pai e passa para o filho. Ele sai de um, vai para o outro. E diz aqui: cada vez que ele volta, ele traz outros 7 piores do que ele. Por isso que acaso que o pai bebia, morre de tanto beber, o filho passa a beber logo depois da morte do pai. Já aconteceu assim? Você já viu alguém? Alguém já viu isso? Passa a morrer depois da morte do pai. E o pai só bebia, esse daí bebe e usa droga até morrer. Bebeu, usou droga, morreu, veio o terceiro, provavelmente filho daquele, ou parente próximo, passa a beber, usa droga e passa a roubar. E assim por diante, vai piorando, a cada estágio vai piorando. O espírito da hereditariedade vai passando de pessoa a pessoa. E esse texto fala sobre isso. Sabe qual é a casa varrida e adornada? É a casa limpa, purificada de uma criança que está sendo gerada. Ele sai de um e volta para o outro. Quando ele voltou para aquele, ele traz outros piores do que ele. Piores. E assim vai piorando. A cada situação vai piorando. No ventre da nossa mãe, nós não tem como nos defendermos. Não tem, está lá, gente. Não dá. Nós temos que ser defendidos pelos nossos pais. Mas quem deveria nos defender é quem mais nos ataca. O pior que pode acontecer, é tentativa de aborto. Por que tentativa? É pior do que o próprio aborto. O aborto, a pessoa que provocou o aborto, vai responder por isso diante de Deus. A mãe ou o pai, geralmente os dois, ou às vezes só a mãe, coitado, tem que enfrentar, vai responder diante de Deus. Mas se tentar o aborto, e assim mesmo a criança nasce, o espírito de rejeição vem com força total naquela criança. Provavelmente ela vai ter distúrbios sérios, psiquiátricos, vai ter distúrbios sérios de afirmação, vai ter distúrbios assim sérios de convivência, às vezes até com os próprios familiares. Aquela criança vai ser uma criança, entre aspas, anormal. E muitos não vão entender. Mas por que está uma pessoa assim? Ou às vezes é muito quieta, ou às vezes é muito falante, ou às vezes é agressiva, ou às vezes é saco de pancada, recebe todo tipo de bullying, se preocupa muito em ter uma satisfação própria, volta para si próprio, volta para o mundinho dela, fica ali fechado, tem um monte de problemas sérios, um monte de enfermidades espirituais sérias que vão entrando através daí. A hereditariedade existe, é real e está acontecendo nas nossas vidas. Quantos de nós às vezes não tem explicação do que acontece com a gente? Meu Deus, eu não fiz nada. Mas você não sabe se foi ou não rejeitado pelos seus pais. E o que é pior, quantos de nós somos pais e mães e rejeitamos nossos filhos? Dizemos para os nossos filhos, às vezes, ainda na fase de vida intrauterina, palavras que vão legalizar o espírito de rejeição dentro daquela criança. O nosso filho às vezes nasce, com um monte de problemas, e a gente às vezes não sabe, mas, meu Deus, eu dou de tudo para essa criança, faço de tudo. Muitas vezes, o que nós precisávamos ter feito era lá na gestação,
nós não fizemos. Agora não vai adiantar muito, não é? Agora tem uma boa notícia para você. Gálatas, capítulo 3:13. Vamos ver se a gente consegue abrir aqui. Gálatas 3:13. As cartas de Paulo, um pouco antes de Efésios, né, logo depois aí das cartas aos Coríntios aí. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. E eu acrescento aqui: Santo de Deus. Então olha, qual é a boa notícia? Tem quebra de maldição em Jesus Cristo. O Senhor Jesus já se fez maldito por nós. É possível sim quebrar todas essas maldições, inclusive e principalmente as maldições hereditárias. Dá para ser quebrado. Mas apóstolo, será que lá no batismo já não é quebrada essa maldição? No batismo cessa as manifestações. No batismo o inimigo é aprisionado. No batismo ele não pode mais causar prejuízo. Mas o que ele já causou? Como eu estava dando um exemplo outro dia, né? O bombeiro, quando vai num grande incêndio, ele apaga o fogo. Mas e aquele entulho que ficou lá? Como é que chama aquele entulho lá? Rescaldo. E o rescaldo? Às vezes leva muito mais tempo tirando aqueles rescaldos, dias e dias com caminhões e tudo, para poder liberar a área, para poder limpar a área, porque fica focos, pequenos focos de incêndio, que a qualquer momento pode novamente pegar fogo. Jesus já quebrou essa maldição, ele já apagou lá. No batismo nós apagamos o incêndio, mas numa campanha de libertação e de cura interior, tiramos o rescaldo, limpamos a área, purificamos, para que aquilo lá não venha nunca mais a causar problema para a gente. Ficam ligações pequenas que trazem um peso espiritual e nos impede de ser homens e mulheres de Deus prósperos, benditos e abençoados. Muitas bênçãos deixamos de receber porque a maldição hereditária nos impede, porque alguém lá de gerações anteriores nossas fez alguma consagração, né? Às vezes até tentando resolver a vida, vai no espiritismo e coloca nosso nome lá, né? Coloca os filhos que ainda vai gerar, né? E a gente vem com essas amarrações todas aí. Por isso nós precisamos entender: a maldição, ela pode ser quebrada e deve ser quebrada no batismo, quando nos convertemos ao Senhor Jesus. Mas o rescaldo só é limpo, só é purificado quando nós passamos por um processo de cura interior. E há ministérios preparados para isso. Vai estar conosco aqui dias 18, 19 e 20 de outubro, pastor Paulo e a pastora Sônia, do Ministério Bálsamo de Gileade, vão estar conosco e vão estar ministrando esta cura, essa quebra de maldição, essa limpeza espiritual. Eles são pessoas preparadas por Deus para isso, para que nós possamos tomar posse disso, e essa hereditariedade cesse agora, acabe conosco agora, acabe agora, não passe para os nossos filhos e netos e assim por diante, não é? Agora, como nossos pais foram convencidos a nos atacar, o que passou na cabeça dos nossos pais para eles falarem, né, aquelas palavras que iam dar uma legalidade para o espírito né, como é que eu falei agora? O espírito da rejeição, não é? Olha,
entre intercessão em nome de Jesus. O espírito da rejeição entra no útero da criança sendo gerada através da legalidade dos pais. E nossos pais, na época em que eles estavam sendo, nossos pais, quando nós estávamos sendo gerados, através dos sistemas de comunicação da época, eles eram convencidos ou orientados a falar aquelas palavras. Quando eles perceberam, já tinham falado, sem saber que ia causar um mal enorme para aquela criança que estava sendo gerada, e poderia ser nós. Eles falaram essas palavras que legalizaram o espírito de rejeição. É através desse espírito de rejeição que todos os outros vêm. Vem de enfermidade, vem de miséria, vem de pobreza, vem de um monte de coisa. Então, olha, você está recebendo aqui a apostila. Primeiro dia que é hoje, dia 5/9. Maldição hereditária na fase intrauterina. Em gestação, recebemos influências de palavras proferidas por nossos pais que nos acompanharão por toda a nossa vida, após o nascimento. Essa é a base bíblica que a gente está meditando. Agora, olha, presta bem atenção no que eu vou dizer agora. No momento da concepção, quando estamos sendo gerados, de 80%, talvez até 90% dos problemas espirituais que vamos passar durante toda a vida tem origem nesta fase da nossa vida, lá, quando estávamos sendo gerados, antes de nós nascermos, antes de nós virmos ao mundo. Nós recebemos, junto com os traços genéticos dos nossos pais, muitas vezes uma herança maldita, uma maldição hereditária que foi liberada por palavras que foram proferidas durante a nossa gestação. No texto que nós lemos de Gênesis 9, do 20 ao 28, nós temos um exemplo claro de maldição hereditária liberada por Noé sobre os filhos de Cã ou Cão. Serão escravos, ele disse claramente, serão escravos dos outros povos, serão escravos dos outros filhos dele. Cã ou Cão significa quente ou tostado ou enegrecido, e gerou os povos da raça negra, que foram escravizados por outras raças, e em alguns casos até hoje eles ocupam cargos de menor destaque ou habitam os países mais miseráveis. No texto de Mateus 12:43, o Senhor Jesus também deixa claro sobre o espírito de maldição hereditária e explica que quando ele sai do homem após o levar à morte, o objetivo do inimigo é sempre levar à morte, e após levar à morte, passa um período de descanso, aguardando voltar uma outra pessoa naquela família, e ele volta para aquela família, trazendo um outro demônio, pior do que outros 7 demônios piores do que aquele. Aquela criança que acaba de ser gerada no útero, encontra a legalidade nesse espírito de maldição hereditária, e às vezes ataca dentro do útero da mãe, e ele, por trazer outros 7 demônios piores do que ele, causa problemas muito maiores do que o antecessor dele, não é? E ele lança setas sobre os pais ou os responsáveis, para que essas setas façam eles proferirem palavras que autorizem a sua possessão no útero da mãe. Frases tipo: esse filho veio na hora errada, eu queria menino e veio menina, e muitas outras, legalizam o espírito de rejeição, que logo após o nascimento daquela criança, trará os sinais de possessão. Quais são os sinais? Os mais conhecidos: homossexualismo, medo, ciúme, violência, agressividade, sexualidade precoce, morte prematura, dependências, vícios, inseguranças e incerteza. Na fase intrauterina também, as brigas dos pais, as agressividades, as agressões, não só físicas, mas também verbais, talvez, quando entra o assunto daquela criança nessas brigas, traz também uma maldição hereditária para aquela criança. A pior delas é a tentativa de aborto. Há alguns casos também, como sofrimento no parto,
parto demorado, cordão umbilical enrolado, sofrimento da mãe, que chamam até de depressão pós-parto, não é isso? Quando há casos de hipertensão, eles chamam de pré-eclâmpsia. Todos esses casos trazem o espírito de rejeição e as suas manifestações. Podemos estar carregando essas maldições hereditárias até hoje, ou talvez até podemos ser como agentes causadores, como pais e mães, e estar transferindo para os nossos filhos estas maldições. Elas passarão para os nossos netos e para os nossos bisnetos, se não forem quebradas no poder do nome e do sangue de Jesus. As maldições foram levadas na cruz do Calvário. O Senhor Jesus pagou o preço para quebrar todas as nossas maldições. O Senhor Jesus preparou para mim e para você que está nos assistindo, para você que está aqui nessa igreja, preparou hoje o dia da quebra da maldição hereditária na tua vida e na minha vida. Nós vamos orar e nós vamos colocar diante de Deus para que essas maldições sejam quebradas. Mas em nome de Jesus, não percam a ministração que vai ter no final dessa campanha. Vão vir pastores aqui de fora com uma ministração específica para todas as fases. O primeiro dia vai da fase primeira até a fase terceira. O segundo dia vai da fase quarta até a fase sexta. O último dia, vão quebrar as maldições da fase sétima, quando somos homens e mulheres maduros. Isso também nos ataca? Também nos ataca, também nos persegue, né? Nós precisamos ter quebrados, vamos ser ministrados. Mas hoje nós vamos sair daqui com a unção da quebra da maldição hereditária, em nome do Senhor Jesus. Amém? Queria que você aplaudisse bem forte o Senhor Jesus. Toda a maldição é quebrada na cruz do Calvário. Amém? Coloca de pé. Vamos orar. Quero agradecer você que está na internet nos assistindo. Quero que você procure uma igreja evangélica. Se você quiser nos conhecer, nós somos @cobafari.com. Nossa igreja fica em Carapicuíba, no interior de São Paulo, na Avenida Antônio Roberto, número 103. Venha nos fazer uma visita. E se puder, acompanhe. Na próxima quinta-feira vai ter outro vídeo aí com a pregação de quinta-feira. Deus abençoe e fica na paz do Senhor Jesus.